Boa noite, estamos aqui hoje no nosso comitê, na 307 Norte, fazendo um Papo Bom Demais diferente. A gente queria fechar o nosso ciclo de 13 papos, que a gente vai fazer um balanço amanhã, então a gente antecipou o Papo Bom Demais de quinta-feira para hoje, com o Ricardo Vale, que é candidato a deputado distrital e é uma pessoa que está trazendo um alento aqui, para os músicos, para os bares da cidade. Ele está pedindo a alteração da lei do silêncio, e que é um assunto que interessa muito demais ao pessoal da música, aos donos de bares. E eu quero só lembrar que nos anos 80 eu também fui dona de bar. E eu fui dona de um bar que fazia música de alta qualidade. Dona de um bar que revolucionou a música de Brasília. É um espaço super democrático, onde todos os tipos de música aconteciam, de música erudita, a rock and roll, a punk, a heavy metal, tinha o pessoal do Axé do Duque, que era uma coisa bem barulhenta também, mas que era barulho de tambor, que era uma coisa que contagiava, e que esse Bom Demais, naquela época, sim, recebia algumas reclamações, mas, no geral, ele passou durante 7 anos fazendo muita cultura em Brasília, foi responsável por grandes acontecimentos. E hoje Brasília está vivendo um vácuo muito grande, porque como a gente tem uma quantidade enorme de bares, até o Edu estava me falando que era um dos lugares, só perde para Juiz de Fora, só perdia para Juiz de Fora. Só perdia para Juiz de Fora. A quantidade de bares que tinha música ao vivo. Quanto isso empregou, quanto isso entregava aos músicos da cidade, e que hoje esse pessoal ficou meio ao léu, porque com a lei do silêncio, e é uma lei do silêncio com muitas controvérsias, Então eu trouxe aqui o Ricardo Vale para falar para a gente o que é que você está propondo, e o que é essa lei do silêncio, o que é que você está propondo. Então, boa noite, Cristina Roberto, boa noite, Alexandre Rangel. Eduardo Rangel, desculpa. A gente vem acompanhando esse processo já há alguns anos, desde quando, mesmo antes de ser deputado, a gente já vinha conversando com os músicos, com o recebimento dos bares e restaurantes, e a gente já vinha acompanhando esse problema que essa lei vem trazendo no Distrito Federal. E eu não tive dúvida, ao chegar na Câmara, já no primeiro ano de mandato, em 2015, apresentar um projeto de revisão dessa lei. É uma lei que tem prejudicado muito a cultura do Distrito Federal, prejudicado muito esses segmentos dos músicos. A gente vive um momento de uma crise econômica muito grande no nosso país, na nossa cidade, e essa lei veio ajudar a aumentar essa crise. Foram mais de 1000 bares fechados nos últimos 3 anos aqui no Distrito Federal, gerando um desemprego muito grande nesse setor. Vários músicos hoje não têm onde tocar, garçons, cozinheiros, vigilantes, seguranças, enfim, toda uma rede, toda uma cadeia de trabalhadores que hoje são prejudicados e que ainda gera um grande problema econômico para a nossa arrecadação do Estado. Então, o que a gente está propondo é uma lei mais, eu diria flexível, uma lei que possa deixar a música existir, que possa deixar os bares e restaurantes funcionando, que possa deixar a geração de emprego continuar e, evidentemente, respeitando também o direito das pessoas dormir, ter seu sossego, enfim. A gente quer equilibrar isso, porque como está hoje o texto, essa conversa nossa aqui agora já dá acima dos limites permitidos. Ou seja, é inexequível para a música, para a cultura, para a conversação, os limites que foi estabelecido por essa lei. E ainda tem mais um agravante, quando um estabelecimento bota uma música, seja ela mecânica, ou seja um evento qualquer musical, o IBRAM mede dentro do estabelecimento. O IBRAM vai lá e coloca o decibelímetro ali dentro. Então, a pessoa faz a denúncia e aí é lógico que vai dar muito mais, esses limites. Então, a gente está propondo também que a medição seja feita agora em aonde surge a denúncia, ou seja, o morador fez a denúncia que está chegando um barulho muito forte na casa dele, em função do estabelecimento, do bar, do restaurante ou da igreja, porque a igreja também está dentro, essa lei do silêncio também pega a igreja.
E, então, assim, são duas coisas que têm que ser feitas. Primeiro, flexibilizar os limites, aumentar, né, para limites possíveis de ter música. E segundo, passar a medição para o local de quem faz a denúncia, para próximo do local da residência, enfim, do local que surge a denúncia. Como acontece em Minas Gerais, em vários estados, a lei é assim. Como acontece em outros estados. Então, está muito mal feita essa lei, né, gerando um prejuízo muito grande para a nossa cidade e precisa alterar. Né? Infelizmente, essa Câmara não teve a coragem, embora a maioria dos deputados sabe que tem que mudar, mas infelizmente, em função do lobby de meia dúzia de pessoas que são contrárias à alteração da lei e o medo, né, de se perder voto, o medo de se posicionar em temas, eu diria, complexos como esse, aí, infelizmente a Câmara não cumpriu o papel dela de corrigir o erro que ela cometeu. Foi ela que fez essa lei, foi ela que aprovou essa lei em 2008, se eu não me engano, em 2011 ela foi sancionada, e está aí o prejuízo. Né? Então, assim, eu estou fico assim, muito indignado, né, com a falta de compromisso por parte de boa parte dos parlamentares daquela casa, que sabem que tem que alterar a lei, mas não tiveram a coragem de fazer isso. Espero que após as eleições, né, a gente possa rever esse posicionamento, botar esse projeto na pauta e alterar essa lei para que a cultura do Distrito Federal, para que esse segmento dos bares e restaurantes possam voltar ao normal e, enfim, começar de novo a gerar empregos, né, tão necessários para a nossa população. Então, o Eduardo Rangel, que está aqui com a gente, que é músico da noite, elas tocavam no Bom Demais já naquela época e já vi fazendo projetos maravilhosos. Ele fez um projeto aqui no Feitiço Mineiro, né, que foi um trabalho lindo, que ele colocava poesia, artes plásticas e música. Cinema, teatro, literatura, tudo junto. Uma vez por semana, 5 artistas, passaram 250 artistas no projeto. Segunda-feira não tinha nada acontecendo na casa, porque nada dava certo. Aí eu, deixa eu me divertir, começar a fazer uma brincadeira, e começou a dar certo. Teve 2 anos de projeto, e segunda-feira nunca mais fechou lá no Feitiço Mineiro por conta disso. Ou seja, criou-se um espaço alternativo. Eu não sabia, confesso que tinha tanto artista em outras áreas, não só a minha música, né? Então a gente passava trailers de filmes e o diretor respondia perguntas da plateia. A gente fazia cenário com artista plástico, às vezes fazia cenário inclusive fora da casa. Era uma ocupação maravilhosa. E um trabalhão, né? Simpatia de semana toda semana, muitos cabelos brancos. E tinha muita reclamação de vizinho lá, Angel? Não, na verdade, assim, o Feitiço Mineiro não escapa disso. Mesmo fazendo tratamento acústico, a gente tem que lembrar de algumas coisas interessantes. Por exemplo, Brasília é tombada. As lojas, elas são de um tamanho específico, né? Então, aí você vai tentar fazer um isolamento acústico, você só pode fazer naquela parte que... Você não pode fazer um puxadinho com isolamento acústico, né? Aí, por exemplo, depois do incêndio que teve lá no sul, daquela boate famosa, começaram a também fechar os porões, porque tinha que ter 2 saídas de incêndio. Ou seja, para você poder... Então tinha gente que conseguiu resolver fazer um show no porão. Mas isso também não podia, porque o cara tinha que ter 2 saídas de incêndio, uma coisa que são tombadas pelo patrão. E se pudesse fazer com outras escadas, seria uma escada inviabilizável. Ou seja, mesmo que o governo desse incentivos fiscais para fazer isolamento acústico dos empresários, mesmo isso seria difícil fazer, porque os lugares são pequenos. Geralmente, quando você faz um show em Brasília, com um céu lindo como esse, longos tempos sem chover, é até agradável fazer ao ar livre. Eu me pergunto, você citou os anos 80, né? Que tinha tanta música ao vivo, só perdia para Juiz de Fora. Havia uma reclamação ou outra, né? E não essa enxurrada que virou uma guerra. Eu nunca fui multada. Você nunca foi multado. Mas eu acho que a questão aí, sabe, vamos chegar também nesse ponto da lei ser inequivocamente inexequível. Mas existe também uma questão de tolerância. Tem que ter tolerância de ambas as partes. Nós estamos na capital do Brasil. Um empresário vem para cá para um simpósio, um congresso. Se acaba a tarde e ele sai para comer alguma coisa, não tem lugar aberto depois de determinada hora em Brasília.
Cara, é uma vergonha, nós estamos na capital do Brasil. E você não tem um lugar aberto. Não, tem uma carrocinha de cachorro-quente na esquina ali daquela quadra, é o que resta para um turista ou empresário. Existe toque de recolher em Brasília. E a lei, como ela não tem condição de ser obedecida, vou dizer por quê, assim explicando mais claramente. Tem uma tabela que eu estava mostrando para a Cristina, da Folha de São Paulo, escala de barulho, tá? de ruído, de decibéis. Uma buzina de carro, 90 decibéis. Ruído de trânsito, 80. Sabiá laranjeira cantando, piu-piu-piu, 75. Conversa normal, 60. A lei pede que nós façamos música a 55. 5 decibéis abaixo do que seria uma conversa normal. Nós aqui já estamos todos fora da lei, já estamos ultrapassando de longe os decibéis permitidos. Qualquer pessoa que ande ou faça amigo, já está fora da lei, tem que ser preso e autuado, entendeu? Então é preciso ter, em primeiro lugar, isso faz com que o IBRAM e a GFIS possam escolher quem eles vão multar, já que todos estão fora da lei. E acaba sendo um pretexto para uma espécie de caça fascista. Aquele bar ali é mal frequentado, tem muita bicha, muito sapatão, está virando inferninho de pessoal de esquerda ou de direita, ou sei lá o que esteja desagradando, e acaba servindo como um pretexto de caça àquilo que eles consideram bruxas. Isso é um desvio de finalidade, e acaba que a música vira o bode expiatório, porque não é a música. Vou contar um exemplo que eu acho emblemático, se a Cristina me permitir aqui. Sim, fica à vontade. Olha só, na 408 Norte, que é uma quadra que, muitos bares e muitos jovens, teve uma vez que teve uma calorada, com os universitários comemorando que entraram na Universidade UNB. Esse pessoal, ele vai para um bar que tem cervejinha pequena, cara, música ao vivo com cover artístico, para comemorar, eles vão ali para o pôr do sol, para aqueles bares onde a cerveja é litrão, e que é ao ar livre, que não paga couvert, e que é muito mais barato. É claro que vão fazer uma algazarra, e eles merecem, mas eles podem, é um direito deles. Aí, o que aconteceu nesse dia que eu estou falando para vocês, quem foi multado foi o Senhoritas Café, que, se eu não me engano, estava fazendo um lançamento de livro, como se o livro fizesse barulho. Eles têm que multar alguém, eles não podem multar um por um dos meninos que passaram no vestibular, que estão gritando e comemorando com todo o direito ali, mas tem que achar um bode expiatório para poder atender as reclamações, às vezes justas dos vizinhos, mas ficar um dia que a garotada vai comemorar, você não pode suportar, é uma questão de tolerância também. O Festival de Cinema de Brasília, que tem 10 mil pessoas, 20 mil pessoas de todo o país, de repente foi obrigado a parar a determinada hora essa festa em torno do cinema brasileiro, porque 5 pessoas reclamaram. Vão me falar, eu sou uma dessas 5 pessoas, Eduardo, eu tenho direito, sim, mas sabe que você não pode suportar isso por 3 dias? Então, é uma questão de tolerância. Você acha que as pessoas ficaram mais intransigentes, mais impacientes, mais intolerantes, depois que a lei foi aprovada, que elas se sentiram mais empoderadas para poder reclamar? Se houve um estímulo da reclamação? Sim. Felizmente não é uma maioria intolerante, mas a gente já tem muita gente intolerante, muita gente sem paciência, muita gente, inclusive preconceituosa, porque isso também não é como o Eduardo falou, não é só a questão da música. A pessoa se incomoda com quem está ali. Tem gente que não gosta de ver o outro se divertindo. Tem gente que não gosta de ver uma pessoa passa ali, mora ali perto de um bar, não gosta de ver o cara bebendo, tomando cerveja. Alegria causa inveja. Eu estava num bar esses dias e aí o pessoal estava bebendo e falando alto, estava comemorando o aniversário e rindo um pouco alto. E aí era um pouco mais de 10 da noite, talvez 11 por aí, e uma pessoa saiu da sua casa de pijama e começou a soltar um rojão. Ou seja, ele fazia muito mais barulho para reclamar do barulho. Mas de uma forma agressiva. Você tem casos aqui de bares que tiveram que fechar porque um morador de um bloco inteiro, um morador pegou a lei e falou, a lei me protege, me ampara, enfim, e aí começou a chegar multa, o estabelecimento teve que ser fechado, e aí ninguém levou em conta a questão social, que está
esses empregados que perderam emprego, os músicos não tendo que tocar, o dono do estabelecimento teve que fechar. Então, é um negócio impressionante. É importante também dizer o seguinte: saúde não é só dormir, repouso, silêncio, descansar. Também é cultura, entretenimento, lazer, também implica na saúde do cidadão. E é isso que estão tirando. Tem mais do que isso. Quando você tem uma casa noturna onde a garotada se encontra, ali está se formando uma espécie de comunhão de uma geração, criando identidade de toda uma geração. Isso é forjado nos bares. É onde há um ponto de encontro das pessoas que se identificam com as mesmas causas, se encontram para trocar. A partir do momento que isso vai sendo estreitado, e talvez seja por isso mesmo que esteja sendo caçado, estreitado ou perseguido, você está destruindo a identidade de toda uma geração que se forma numa cidade. Música, cultura, lazer, entretenimento também faz parte da saúde do cidadão, não é só o seu sagrado repouso, com certeza. O que eu acho importante assinalar aqui também é o seguinte: as pessoas que reclamam, elas têm seus direitos, têm suas razões, e muitas vezes elas têm razão mesmo, porque há abusos, sim. Mas a maior parte, como o exemplo que o Carlos citou, de um morador, a reclamação dele proceder para poder fechar uma casa noturna por conta de uma reclamação, isso também é um abuso de outra parte. Muitas pessoas, a maioria das pessoas gosta de lazer, gosta de sair para bares. Aí eu vou dizer, não, isso é uma minoria, nós somos maioria, nós que queremos acabar com essa pouca vergonha desse pessoal se divertindo e fazendo música, e criança vai tocar violão embaixo do bloco, chama a polícia. Um escândalo da 210 norte que aconteceu. Existem absurdos. Mas a verdade é a seguinte: as pessoas que gostam de música, gostam de sentar no barzinho para conversar, porque conversa também é multada, a gente sabe aqui, né? Pois é. E essas pessoas, elas não costumam se manifestar muito contra a lei, porque elas vão com medo de serem taxadas de desocupados, cachaceiro, bêbados, alcoólatras, pessoal que gosta de bar, geralmente, né, tem fica com essa pecha. Enquanto que os que reclamam são homens de bem, pessoas defendendo a integridade da família, então não tem nenhum pudor em se manifestar contra, porque eles não vão ser estigmatizados. Pelo contrário, o estigma deles é pessoas de bem, né? Pessoas de bem, pessoas defendendo a saúde e a dignidade da família brasileira. É uma coisa. A gente estava esperando aqui uma outra candidata, uma outra convidada, né, que é uma pessoa que é muito importante para a cultura de Brasília, que é a Ju Pagu. Eu não sei se ela consegue chegar ainda, mas a Ju é uma pessoa que foi muito prejudicada. E ela tinha um projeto maravilhoso, né, que era ali o Balaio Café, que ficava numa quadra que nem era residencial. Né? O café dela ficava do outro lado, da 201 Norte, e que foi duramente multado, foi duramente castigado, a ponto dela ser obrigada a fechar, né? que interrompeu, né, um trabalho maravilhoso, e que possivelmente tenha sido mais por questões pessoais até, né, do que pela música em si. Ou seja, usaram a lei do silêncio para tratar inclusive de questões ideológicas. Pretexto. Exatamente. Né? Ela tem esse objetivo também. Não é só a questão da música, é de selecionar quem vai frequentar ali a vizinhança, né? Quem vai, evidentemente, estar ali naquele ponto. A pessoa se incomoda porque o outro está namorando, porque está assim, conversando debaixo do pelotismo do prédio ali. Não é questão, então assim, é um processo de controlar as regiões, as áreas, né? Então, ela foi vítima, ela foi perseguida por conta disso, porque, né, o público que frequentava ali o estabelecimento dela é a comunidade LGBT, são negros, né? São pobres, são pessoas que, então assim... São mais alternativas. A lei, ela foi feita um pouco assim para isso, sabe? Para decidir o que funciona. E isso é tão verdadeiro que eu ouvi dos próprios fiscais do IBRAM falando, ó, a gente deixa aberto e fecha o que a gente quiser. Porque está todo mundo fora da lei, está todo mundo. A cidade inteira está fora da lei. E a grande sacanagem que essa Câmara fez, a Câmara Legislativa, fez nesses últimos 3 anos, porque esse absurdo aqui ele foi aprovado em vários outros estados.
Só que os outros estados foram vendo que era inexequível a lei e foram alterando. Né? Em Salvador, eles alteraram essa lei, em Fortaleza, em Minas Gerais. Já foi revisto em vários estados. Aqui no Distrito Federal a Câmara se recusou a fazer. As câmaras sabem também que tem que ser alterado e eles se recusaram a fazer em função desse lobby dos prefeitos comunitários, né, em função do lobby dos setores da mídia que, enfim, querem controlar a cidade. E é um prejuízo muito enorme, mas assim, a gente vai continuar empenhado no sentido aí. Muita gente também achou que, sabe, no início quando eu protocolei a lei, eu senti muita assim, organização por parte desse segmento dos bares e dos restaurantes. Não senti uma organização por conta do segmento cultural, que também é muito prejudicado. Mas agora o pessoal entrou para valer, né, e vai exigir que essa lei seja alterada. Então, eu espero que, se não for esse ano, a próxima legislatura possa alterar essa lei que vem trazendo um prejuízo enorme. Até porque a gente sabe, música não é barulho, nunca foi, né? E como você falou, Cristina, ninguém quer tirar o direito da pessoa descansar, dormir, ter o seu sossego, mas assim, a lei hoje, como ela é hoje, justamente ela decide o que funciona e isso não pode, né? A gente vive num país democrático e não pode assim, ali eu vou fechar, o outro fica aberto, o vizinho fica aberto. Não existe isso, aquilo ali eu fecho. E tem casos, Eduardo, que e aí foi disputa comercial, uma denúncia de um morador da Asa Norte fechou um bar na Asa Sul. Isso acontece também. O cara fez a denúncia, porque a denúncia é anônima. Ou seja, vira uma coisa pessoal, olha, eu não gostei de você, a denúncia é anônima, porque ele liga lá e fala, o bar lá está perturbando, e aí vai lá, vai estar. Eu já vi casos de que uma pessoa estava interessada no ponto que o cara estava instalado, o bar, que começou a fazer denúncia para ele fechar e poder. E esses dados está tudo no IBRAM, essa história que conta é o próprio IBRAM, conta pra gente. Então assim, é um absurdo, e essa lei tem que ser. É muito doido. Em Brasília, gente, é uma fábrica de músicos, né? A gente tem uma escola de música, a gente tem uma juventude muito musical, é uma cidade muito musical. Famosa por isso. Famosa por isso. O que a gente precisava, na verdade, era mostrar isso para o Brasil, mostrar isso para o mundo, né? Porque é a nossa cultura, é o que a gente sabe fazer de muito bom, né? E que está sendo colocado em escanteio porque o cara não tem onde se apresentar, né? Ele fica ensaiando para nada, né? Onde é que se apresenta? Eu me lembro que no tempo do Tem uma escola para música. Tem muito músico indo tocar aqui no entorno, saindo daqui e tocar no entorno do Distrito Federal, porque aqui não consegue mais. Muitos donos de bares fechando porque o cara não consegue nem trabalhar em paz, porque a todo momento ele acha que o IBRAM vai chegar, ele ficar. Até os músicos ficam com medo também, porque ele, inclusive, chega ao ponto, a GFI, de levar os equipamentos. Recolher os equipamentos dos músicos, é um negócio assim impressionante. É muita violência isso. Observação do Severino Francisco do Correio Brasiliense sobre esse caso, ele fala o seguinte: posso dar um trechinho? Pode. Silenciar a música empobrece a vida cultural e social de Brasília. Em qualquer lugar do mundo existe música na noite. Não se pode confundir uma arte com atos de perturbação de ordem pública. A história da música brasiliense é algo que confere dignidade a Brasília. Ela deveria ser tratada com mais cuidado e atenção. Não pode ser criminalizada e relegada à condição de caso de polícia. Severino Francisco no Correio Brasiliense. Aí você vê no Globo, em contrapartida, a manchete: som na praça, bandas ocupam as ruas da cidade. Porque tem uma lei lá, eu não vou ler tudo, mas assim, é uma lei 5429, do vereador Jorge Felipe, que dispõe a apresentação de artistas podem se apresentar em qualquer lugar, a qualquer hora, contanto que todo lugar é lugar, desde que os shows sejam gratuitos, doações só espontâneas, não atrapalhem a passagem do público, prescindam de palco, não tenham potência de som no limite dos 30 kW, não sei, tem uma duração máxima de 4 horas e acaba antes das 22 horas. Qualquer um pode fazer show em qualquer lugar do Rio de Janeiro, sem nem prévia autorização, podendo usufruir isso. Existe uma lei que garante, em trens, calçadas, praças, metrô, qualquer lugar. E Brasília fica, parece que mergulhado no obscurantismo disso. Né? Bom, Ricardo, parece que você ainda vai ter muito trabalho pela frente, né? Porque Não. já que você é o maior defensor dessa lei, da reforma dessa lei, é bom que você arregace as mangas, porque
porque Brasília precisa disso. Nós teremos. Eu estou muito feliz que comecei essa luta sozinho não, com alguns músicos, com alguns artistas, e hoje essa coisa cresceu, tem muita gente envolvida nisso, tem muita gente que entende que essa lei tem que ser modificada. Então, assim, outra coisa que eu percebi também, principalmente agora no período do Carnaval, é que a gente percebe que a própria Secretaria de Segurança, ela tem interesse que essa lei permaneça assim também, porque não dá trabalho para ela, né? Não dá trabalho, sabe? Os caras não querem trabalhar, ou seja, acha que não tem que, o policial não tem que cobrir o Carnaval, não tem que dar segurança para quem está se divertindo. Então, assim, tá ficando uma coisa, sabe, terrível essa cidade, tá ficando uma coisa insuportável. O nível de intolerância, o nível de preconceito com a cultura, com a música, com a arte, é um negócio assim que a gente tem que se contrapor urgentemente. Não podemos deixar essa coisa avançar. Felizmente, né, os segmentos da música, da cultura, dos bares, dos restaurantes e das igrejas estão entendendo que a gente precisa alterar essa lei mesmo. Então, fazer fazer uma força-tarefa aí, todo mundo, partir lá para cima daquela casa e exigir a alteração da lei, como aconteceu em todos os outros estados. Nós temos que exigir, isso não serve para a gente, não serve para a cidade do jeito que está colocada aqui, não serve para ninguém. Nós vamos transformar Brasília num anexo do Campo da Esperança, né? Isso aqui não pode virar um grande cemitério, ou então uma cidade dormitório, né? Brasília tem que ter vida, e até porque é a capital do país. E a gente exporta música para fora, ele não pode fazer música aqui, não pode fazer música ao vivo, vamos tocar no cemitério, fazer música aos mortos, tem uma ideia também. Vamos fazer alguma coisa. Eu acho que a gente está vivendo, gente, um período, sabe, que as pessoas estão tendo muito pouca paciência uns com os outros, né? Então, estamos ficando uma sociedade muito intolerante. Eu acho que está na hora da gente rever isso, né? Até onde você pode ser mais tolerante, até onde você pode ser mais generoso, mais compreensivo, para que a sociedade toda aproveite a vida e seja feliz, né? Porque é para isso que a gente está aqui, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho aqui o Luiz dizendo como aprovar uma lei contra os interesses pluralistas, que hoje tem 44% da Câmara. Olha, Luiz, eu acho que isso não é o assunto daqui da nossa live hoje, né, mas a gente pode falar disso, depois eu posso te responder isso pessoalmente, através das redes sociais. E a Ana dizendo que não tem pizza para comprar depois das 22 horas. Música que é bom, nada. Triste a nossa Brasília, triste a nossa Brasília. E a gente não está aqui para ser triste, não. Eu acho que a gente tem sim, sabe, que criar situações, criar mecanismos, criar leis que garantam que a gente retome não é, a nossa vocação artística, musical, não é, porque Brasília produz muita arte, muita música de boa qualidade, não é? Brasília tem espaços ao ar livre maravilhosos para serem ocupados. Isso é fundamental. Eu ando pela cidade agora, eu vejo tanta coisa linda acontecendo, né? E vejo, gente, como essa cidade é maravilhosa, como a gente pode ocupar isso, né? Com o povo na rua, né? Com alegria e com felicidade, né? Porque é para isso que a gente está aqui nesse mundo. Não é não? Então... só mais um dado importante, que eu fui procurado por alguns comerciantes lá da 107 Sul, da rua da Igrejinha. Eles estão colocando o seguinte: depois que os bares começaram a fechar ali, a movimentação começou a cair, começou a se aumentar o número de segurança, de assalto, né, de violência, a própria população está se sentindo segura. Então até isso, né, gera um problema. Depois das 10 horas não vai ninguém na rua. Né? Então está ficando um negócio esquisito essa cidade, e a gente precisa rever isso. E agora estão já querendo fazer um movimento no sentido de colocar bares de novo lá para movimentar a rua e a segurança. Porque onde tem gente, né, dificilmente o cara vai lá cometer um assalto, um delito, enfim, onde tem movimento. Agora, quando não tem movimento, né, as pessoas são mais expostas. E como está lá, a 107 está acabando, não tem mais nada ali. Os próprios comerciantes que estão lá hoje, donos de lojas lá diversas, enfim, vieram me procurar dizer o seguinte: depois que fecharam os bares, começou uma onda de assalto lá terrível. Então até isso, né, a população hoje vem sendo vítima de uma lei que está aí, tem que ser alterada. Uma lei que fascista, que acaba sendo um pretexto à perseguição de uns e outros não, e que não tem como ser executada, é fora da realidade, e que está transformando a capital do país
Dá vergonha, né? Você chega, você vai receber um amigo de fora e você quer levar ele para conhecer a noite de Brasília. Tem que fazer, corre, menino, porque até tal hora você ainda encontra pelo menos um cachorro quente na esquina. E agora as igrejas não são perturbadas, né? As igrejas que estão dentro da própria legislação, da própria lei, são protegidas. Chegou a Ju, que ótimo! São protegidos. A Ju, com licença. Beleza. Melhor agora que eu estou aqui perto de vocês. Gente corajosa aí que está se dispondo a nos representar. Oi, companheiro, beleza? Senta aqui? Então, senta aí, Ju. Eu acabei falando um pouco, né, do que aconteceu com você, mas eu queria muito que você contasse para as pessoas que estão assistindo a gente em casa o que aconteceu com o seu trabalho, né, que era um trabalho que tinha toda Nossa, era muito forte. Eu me lembro que meu filho era DJ lá, e que, né, era o que acontecia em Brasília e que levava muita juventude. Era um povo que acontecia teatro, acontecia cinema, acontecia... Né, você fazia várias coisas aqui no café, não é isso? Isso, a gente tinha assim, era o maior círculo de atividade, né, no país. A gente não tem notícia de um cineclube que era tão atuante quanto o do Balaio. E o movimento cineclubista é um movimento social, cultural, de pensamento coletivo, né? Então, assim, na reta final do Balaio, a gente exibia só documentários. E isso não foi considerado, né? Não foi considerado o palco musical que a gente tinha ali, que era um palco que era de uma amplitude significativa, porque não tinha uma burocracia para as pessoas tocarem ali, sabe? Você chegava e falava, olha, eu quero tocar. E para nossa grata satisfação, a gente nunca teve nada que fosse ruim. Olha que bonito, né? Assim, a cena musical do Distrito Federal é tão rica. E nacional, e inclusive internacional, porque a gente teve muita gente de fora que vinha tocar no Balaio. Então tinha toda uma fluidez da cadeia musical ali que era muito significativa. Tinha um espaço para exposição, tinha um espaço gastronômico, né? Então, assim, diversas linguagens culturais, criativas e artísticas aconteciam ali, mas principalmente era uma reunião de pessoas de diversos movimentos sociais, né? Então, assim, a casa era ocupada diariamente por movimentos feministas, por movimento indígena, por movimento de moradia, por movimento negro. Tinha samba de roda, tinha capoeira, tinha várias manifestações culturais que permeavam esses movimentos sociais. Então isso eu acho que foi o principal motivo para que aquele território fosse tão perseguido e atacado. E a gente precisa falar sempre, assim, historicamente, resgatar que aquele território também era um território que garantia o sustento de 40 famílias. Então, assim, eu acredito muito na coletividade, eu acredito muito na importância, né, das nossas comunidades. Então, para mim, numa situação de uma capital federal, né, que nós estamos aqui no maior país da América Latina, que a gente vê tão poucos espaços de pensamento, de reunião, de mobilização, né, eu acredito que os bares e os espaços culturais são de extrema importância e urgência. Então, para mim, primeiro, gostaria até de registrar aí para quem está assistindo, que é uma grata satisfação estar aqui pedindo a sua bênção esse ano, porque você, né, é a mais velha nesse setor, nesse segmento para mim. Então, você é uma referência para mim, Cristina, sabe? Primeiro, por também ter criado um território que tinha, né, essa perspectiva, né, cultural, social e de mobilização, e tinha a perspectiva de transformar o Distrito Federal num espaço possível, né, de boemia, de alegria, de afeto, de liberdades, de garantir direitos, né? Então, para mim, assim, é uma grata satisfação estar aqui do seu lado e reafirmar que, se for possível a gente fazer, vai ser possível fazer cada vez maior e melhor no futuro. A gente sabe que, assim, é uma questão geracional, às vezes, né, esses avanços, né, conservadores, mas que, no entanto, o nosso povo sempre teve a capacidade de se recriar, né, e de derrubar os avanços conservadores e vir uma nova onda muito maior. Então, nessa perspectiva, eu acredito nisso. Tanto que a candidatura de vocês está aqui para comprovar isso, né? Que nós podemos nos recriarmos de diversas maneiras, nos aliarmos de diversas linguagens e possibilidades e seguirmos, né, criando o território do Distrito Federal que a gente, sinceramente, assim, merece, que a gente pode e que a gente não vai deixar sucumbir pelo medo, pela covardia e pelas intolerâncias, né?
Então, assim, o que aconteceu no Balaio Café é que eu tinha a licença, né, para execução de música até 2 horas da manhã. Então, se eu tenho a licença para execução de música, primeiro eu já tenho o direito de executar música. Né? Para minha grata satisfação, aquele território era um território muito cheio e muito lotado. E chegou a transbordar, porque o seu filho DJ e os amiguinhos dele resolveram fazer uma festinha lá, toda quarta-feira, que virou uma festona e marcou a nossa geração. E ainda bem que aquela festa aconteceu, porque eu vivi noites incríveis ali, de possibilidade de ver as pessoas trabalharem com o que elas amam e a gente formar uma cadeia, né, de economia criativa e de possibilidades de, enfim, de liberdades afetivas e criativas incríveis. Aquilo ali foi um marco e a gente precisa sempre registrar isso na história do Distrito Federal. Então aquela festa transbordou, né? A partir do momento que uma festa toma uma proporção daquela, eu preciso de apoio de alguns setores, né? Assim, então eu nunca tive apoio, sabe? Em nenhum momento eu tive apoio para lidar, por exemplo, com a questão da organização dos ambulantes, que eu precisava disso, né? Porque transbordou, né? Por outro lado, assim, eu não concordo em simplesmente ter que censurar a boemia e a cultura porque isso está acontecendo. Não, né? Então, como que a gente ia lidar com essa situação? Eu nunca tive do poder público um entendimento, né? Muito pelo contrário, sempre foi na repressão, sempre foi na base da porrada. Assim. Você foi multada ali? Eu fui muitas vezes multada. Eu fui multada sem me possibilitarem o direito da notificação. A primeira vez que o balaio foi interditado, a GFIS chegou cercando o balaio numa noite que nem era uma noite de um grande movimento, não tinha nada. Simplesmente eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, você não leu o Diário Oficial, o seu alvará foi cassado. Eles tinham cassado o meu alvará sem nenhuma notificação, sem nada. Isso em 2009. Então a situação do balaio, ela começou, já tinha um tempo. O que acontece? Com a implementação da lei do silêncio, né, eu perdi qualquer condição de diálogo, porque a lei do silêncio é extremamente arbitrária. Infelizmente, ela é abusiva nesse sentido de possibilitar que, se um determinado segmento da sociedade resolve perseguir outra pessoa, como foi o meu caso, e o caso, na verdade, do território do balaio, porque a perseguição tinha um sentido pessoal, pela minha militância, pelo meu ativismo, do qual eu tenho muito orgulho, que não me arrependo de nada, porque eu já fui queimada nas fogueiras muitas vidas e já estou acostumada a ser torturada há muitas vidas e encarnações também, então eu já sei que essa não vai ser diferente. Então a tortura agora é a tortura moral, é a tortura econômica, né? É a tortura cidadã, civil, né? Então assim, para o Estado eu sou uma perturbadora da ordem, para o Estado eu sou uma poluidora sonora, e o reconhecimento sobre a minha perspectiva de possibilitar gerar emprego no Distrito Federal, né? Possibilitar que o Distrito Federal fosse um reduto de música e de direitos culturais e de diversidade, esse reconhecimento do Estado nunca vai dar. Então, assim, eu hoje... O Estado não dá, mas a população de Brasília dá. Pois é, o que eu quero hoje, sabe, é partir para essa questão também da reparação dos danos, né? E o melhor jeito da gente reparar é a gente seguir fazendo música, é a gente seguir com a luta social, é a gente seguir com a luta cultural. Essa reparação é a melhor resposta que a gente tem para o setor conservador do Distrito Federal, que não suporta ver as diversidades, sejam elas de classe, sejam elas de raça, de gênero, né? Muito bem. Eu acho que o Ricardo está precisando ir embora, mas se vocês quiserem, a gente pode continuar mais um pouquinho. Se passa, né? Até porque a gente chegou agora, a gente continua. Eu já vou pedir desculpa, viu, Ju? Você chegou, eu tô saindo, mas é porque Tantanha, você sabe como tá perdoado. Vence essa eleição aí, que eu te perdoo de tudo. A gente não pode perder aquele espaço ali de resistência. Sim. O espaço é nosso, sabe disso. Te parabenizo, né? É das minorias, é segmento cultural, enfim. Mas não poderia sair daqui sem cumprimentar a Cristina, viu, Cristina? Pela essa coragem sua de colocar, emprestar o seu nome para esse desafio, né, de ser uma candidata a deputada federal, de ser uma deputada federal, num momento em que a sociedade nega a política, né, em que muita gente não quer saber de política, discutir política. Você, com muita coragem, uma mulher guerreira, vai lá e empresta o seu nome e tomara a Deus, né, que os eleitores do Distrito Federal possam ter juízo e colocar você na Câmara Federal para que a gente possa
eu lá na Câmara Distrital e você na Câmara Federal, a gente juntar forças aí com o segmento cultural, com o segmento de bares e restaurantes, com a sociedade, para a gente se contrapor a essa onda, né, tão terrível, né, do ponto de vista da... Ela quer que eu peça o voto, gente. Então, votem em mim. Votem em mim. O número é 13013. Valeu, parabéns, estamos juntos e vamos lá. A luta vai continuar sempre, né? Eu quero agradecer muito a sua vinda aqui, mesmo que nesse final de campanha, a gente fazendo tudo rapidinho, né? Porque nosso prazo é cada vez menor. Mas eu quero também agradecer o Ricardo, né, e agradecer, a gente vai continuar demais, né? Um beijo. Tchau. Obrigado, viu? Por nada. Estamos aqui, Ricardo, na luta. Vamos na missão aí, meta final. Vamos fazer uma foto dos 4 aí, antes de vocês continuarem? Ele vai fazer? Sim. Vamos lá. Porque tem 4 pessoas e 25 almas atrás que são as sombras. Então, vamos lá. Que elas nos guiem. Maravilha. Deixa eu pegar agora as sombras. Muito legal. Obrigado, gente. Bom, obrigada. E aí? Tchau, Um abraço. Começou. Beijo, cara. Bora, tá ao vivo ainda, gente. Bora. Fascismo neles. Bora. Deixa eu lembrar. Fala. Tá ao vivo. Beijo, gente. Posso ficar uma água aqui? Até o Pardinho. Senta aqui que ele traz para você. Então vamos seguir aí, né? Vamos seguir porque não vou perder essa oportunidade de conversar com essa guerreira. Eu tenho até outro compromisso também, mas eu acho que é muito importante que você mostre pra gente, né, o que é que aconteceu. Eu também quero, obrigada. O que é que virou Brasília depois disso, né, e o vácuo que isso trouxe para a música, e como é que a gente pode, qual é a sua proposta para a gente poder sair disso, quer dizer, além da revogação da lei, que é absurda, né, mas eu acho que a gente tem que buscar, enquanto isso não acontece, né, enquanto a cidade não, né, continua ali só pensando em dormir, não pensando em ser mais generosa, né, e ser mais paciente, né, o que a gente pode fazer? Que espaço que a gente pode ocupar para a gente não perder essa pegada tão maravilhosa que é a música, que é a cultura de Brasília e que está aí. Eu acho que o espaço principal que a gente não pode perder agora é seguirmos com a luta das mulheres nos espaços de poder, né, nos espaços significativos. Essa para mim é a luta principal. Então, nesse sentido, eu te saúdo novamente, porque eu acredito que você está se disponibilizando, né, a nos representar no Poder Federal, e acredito muito na sua capacidade, na sua maturidade, nessa missão. Eu acredito que uma das possibilidades agora é que as mulheres produtoras, as mulheres que têm essa perspectiva da vida criativa, elas também sejam aí empoderadas, né, nessa missão. Que as mulheres que estão no nosso setor, né, que é o setor de bares, hotéis e restaurantes, sejam respeitadas. Tem muitas mulheres. Eu continuo dona de restaurante. Exatamente. Mas um setor que ainda é majoritariamente, né, formado, né, por empresários, empreendedores do gênero masculino e que sequer contratam mulheres muitas vezes para trabalhar. Então, assim, se você ser dona de um restaurante hoje é uma grande afronta mesmo, né, a esse modelo, né, de empreendedorismo que infelizmente não se conhece. Então, assim, uma mulher que hoje trabalha na noite num bar, ela já é uma mulher de resistência, eu acredito, sabe? Isso aí é uma teoria longa, a gente pode inclusive até depois conversar mais sobre ela, porque eu demorei muito tempo fomentando esses princípios, mas foi baseado em 10 anos de vida de noite, né? Costumo dizer que eu sou uma mulher da rua, uma mulher da noite. E as mulheres da rua e as mulheres da noite, elas sempre foram muito estigmatizadas, né? Perseguidas e tudo. Então eu acredito que essa união do poder econômico na mão das mulheres, do poder de liberdade, né, criativa, e de liberdade de vir, de liberdade de expressão,
é uma saída. A gente já está caminhando para isso, né? A gente vê aí, você, por exemplo, abriu aí, né, tantos mundos e depois de você já veio uma geração com mais mulheres, né, nessa perspectiva. Para mim, me chama muita atenção, se nós tínhamos o Raio Elo, nós tínhamos o Café com Leite, nós tínhamos o Café da Rua 8, me chama muita atenção que foram espaços geridos por mulheres, que foram, né, o próprio Bom Demais, né? Então, assim, quando você tinha o Bom Demais, ele tinha toda essa pegada também mais cultural. Né? Agora você já tem uma pegada que não é mais tão da música, né? Apesar de ainda ser, né? Porque você ainda faz os saraus, que eu sei. Mas como unir, né, essa coisa da cultura, da alimentação, para que todos os bares sejam casas de cultura. Na verdade, quando o Estado impede que a gente tenha territórios culturais, a gente vê os nossos teatros sucateados, a gente vê vários bares, principalmente nas cidades do Distrito Federal e do entorno, que poderiam ser ressignificados pela cultura, né? Já que muitas cidades do Distrito Federal e do entorno sequer tem um teatro, sequer tem um cinema, né? Então, por exemplo, a gente montasse cineclubes nesses bares, eu acho que a saída pode passar muito por aí, porque a cultura, ela pode ser um instrumento de combate a esse avanço conservador, no sentido das pessoas só terem como lugar para serem mais humanas, para terem suas comunidades, para serem mais afetivas, muitas vezes nos bares ou nas igrejas, né? Então, assim, a gente poderia talvez criar espaços culturais, tentar ressignificar alguns espaços para que as pessoas também pudessem ter outras possibilidades, né, de vivências e de formação de coletividade e etc. E aí eu quero chegar na minha proposta, que é o que eu estou fazendo agora no meu vida, que é o carnaval. Estou fazendo carnaval, virei carnavalesca, porque eu quero que minhas netinhas falem, minha avó era carnavalesca, eu quero um negócio assim, minha avó inventou de ser carnavalesca, eu quero que as mulheres possam ser o que elas quiserem, entendeu? Então, assim, eu decidi mesmo que eu vou abrir esse segmento aí para as mulheres, né? E estamos aí, construindo também, né? Abrindo aí, né, o território. E aí uma questão que me faz seguir por essa perspectiva, esse caminho, é que as escolas de samba, né, os territórios de carnaval, eles muitas vezes são territórios também desse acolhimento comunitário. Então eu acredito numa perspectiva que se a gente empoderasse as escolas de samba normalmente, nós teríamos aí escolas de música, né, nós poderíamos formar escolas de canto, escola de dança, escola de artes plásticas, maquiagem, entendeu? Então a gente tem aquela imensidão de linguagens que poderiam ser desenvolvidas nas cidades, nas comunidades, e isso poderia trazer toda uma outra, né, possibilidade para aquelas comunidades. É a nossa ópera, né? Pois é. É a maior festa popular do mundo. Tem tudo que tem O carnaval movimenta 18 bilhões por ano. A outra linguagem que movimenta isso, por exemplo, é o cinema. O cinema tem uma agência, o cinema tem todo um monte de política pública e o carnaval não tem nada. O carnaval tem, em cima da hora, uma ou outra edital. A gente vê agora, por exemplo, no Rio de Janeiro, um retrocesso enorme, porque a Igreja Universal do Reino de Deus é que está gerindo aquela cidade. Então, aquelas comunidades foram abandonadas. Eu hoje acredito que se a gente estruturasse, né, uma perspectiva de política pública para o carnaval, que incluísse, né, esse tesouro, porque a riqueza de um país, a riqueza de uma empresa, você sabe, ela é medida pelo o material e o imaterial, né? Assim, né? Eu esqueci agora o termo, como fala mesmo? Patrimônio material. Não, é outro termo. Gente, vamos lá. Deem sugestões aí, por favor. Enfim, o ativo, o passivo. mas aí você tem um ativo que ele é, por exemplo, quanto que vale a sua máquina de café, e você tem um ativo que é a marca Bistro Bom Demais, não é? E então, assim, a marca do carnaval para o Brasil é uma coisa que é imensurável, assim, né? É um tesouro do nosso país, né? E esse tesouro, ele precisa ser considerado nas nossas riquezas mesmo, assim, né? Então, a gente não consegue nem aferir isso, a gente não tem memória disso. Na verdade, assim, os Estados Unidos conquistou o mundo com o cinema. Exatamente. O Brasil poderia conquistar o mundo com a música,
Com a música. Se fosse esperar. Exatamente. Poderia ter um... Não, mas eu tô falando assim, É sério mesmo. é sério mesmo. É sério mesmo. Assim, em algum momento ele chegou A a música brasileira, de verdade, vende mais no Japão do que no Brasil. Exatamente. A Rosa Passos, a Joyce, gravam disco no Japão que nem é distribuído no Brasil. Indiana tá em Roma, né? A gente vai a qualquer E a gente poderia colocar todo mundo falar português brasileiro. Eu conheço pessoas que vieram do Japão para cá para cantar por causa de Clara Nunes, por causa de Chorinho, a Bossa Nova. O poder mal aproveitado, né? Subestimado da cultura. Carnaval, a maior festa do planeta, da música brasileira, que poderia sim dominar o mundo se fosse bem gerida no antes, agora já é. Exatamente. Eu lembrei, gente, é tesouro intangível. É formado, né? A riqueza é formada pelo intangível e pelo tangível, né? A palavra ficou. Então, assim... O patrimônio imaterial. O carnaval é um patrimônio imaterial, né? E a gente teve muita dificuldade aqui no Distrito Federal, por exemplo, porque há uns 2 anos o Ministério Público convocou uma audiência dizendo que não podia ter carnaval em Brasília porque Brasília era patrimônio. E aí o que eu argumentei naquela audiência, que foi uma audiência muito complicada, porque ela foi convocada 8 horas da manhã e a audiência era às 2 da tarde. Então, assim, como é que você abre uma manhã só, né? Então, como eu sou uma carnavalesca e eu tenho tempo de gerir o meu horário, mas quem não tem, né? Eu corri lá. E quando eu corri lá, cheguei e falei, meu Deus, agora já era. Porque estava cheio assim, de pessoas mais velhas. Eu falei, nossa, acho que... E quando assim, as pessoas começaram a falar, foi muito bonito, porque na verdade era o seu Júlio que faz um bloco em Planaltina, né? Há 40 anos, sabe? Era o seu Lula, do Galinho. Então, assim, eu falei, como que essas pessoas que são nosso patrimônio, elas estão expostas a algum tipo de pensamento, sabe? Que é muitas vezes nocivo. Isso que você está falando, Wanda, é certíssimo, assim, porque a gente não tem noção do quanto a cultura, né, poderia ser um instrumento da nossa soberania. Né? A nossa cultura, ela foi formada pela nossa diversidade, pelas nossas raízes, né? Nossa música, ela é tão grandiosa justamente por isso. Então não faz sentido nós nos tornarmos intolerantes com os povos indígenas, com a população negra, né? Porque é justamente por isso que nós somos... É justamente por isso que nós somos essa nação, né, tão expressiva, tão grandiosa, tão rica, né, assim, por conta da nossa diversidade. Então isso na verdade é uma potência, né? E durante muito tempo isso foi tirado de nós, assim. Então nós somos hoje um povo que se destrói, né? Nós somos um povo que temos um exército, uma polícia, justamente para nos atacar, né? Nós não temos não é para nos proteger. A gente não tem um inimigo, né? Assim, você vê, a gente não é uma coisa, nosso inimigo ali, os Estados Unidos, vamos atacar os Estados Unidos. Não. Então, assim, para mim isso é alarmante, sabe? Não valoriza, não reconhece a identidade cultural, exatamente a nacional, a expressão. E se a gente ampliar isso chega até a América Latina também, né? O Brasil tem uma necessidade enorme de compreender, né? Assim, que faz parte desse continente também gigantesco e também tão culturalmente rico. Então, para mim, assim, hoje eu estou lutando assim, por isso, tenho estudado muito, quanto mais eu estudo, mais apaixonada eu fico por esse tema. É uma missão, né? Eu acho que a gente tem que estar aí nas nossas frentes, né? Você mesmo há tantos anos, né, Eduardo, está aí na frente da música, né? Então, eu acho que a gente pode escolher, né, através dos nossos dons, assim, qual é o nosso front, né? E seguimos aí. Eu tenho muito receio, às vezes, dessa questão, a luta, ela vem a guerreira, chupar com guerreira. Às vezes isso me incomoda um pouco, porque eu preciso de amor, eu preciso de afeto, assim, pra mim... De apoio. Pra mim é mais, sabe, Cristina, essa coisa assim, do amor da arte, sabe, como arma, né, como ferramenta de luta. Então a gente tem muita coisa para construir no nosso país, né? O nosso país está precisando cada vez mais disso, que a gente siga pelo afeto, pelo amor, né, pelas liberdades. E pelo respeito, pela tolerância. Pela tolerância. Nossa, respeito, assim. Isso está pegando muito. Sim. Sua outra agenda. Minha outra agenda. Reta final de campanha na fase. Bom,
então eu acho que a gente vai ter que encerrar, porque eu tenho que ir para outra agenda, mas foi muito bom, foi muito... Eu te parabenizo assim, muito por essa campanha, quero muito que você seja nossa deputada, também para somar lá com a Érica, né, para estar lá mais uma mulher de luta, dentro do Congresso representando o nosso Distrito Federal. E eu espero que, assim, que essa campanha também tenha trago muitos debates, muitas sementes, tenha sido uma semeadura muito boa para o nosso Distrito Federal. E você, como é uma mulher de luz própria, tenho certeza que vai seguir aí, sabe, firme e forte, cumprindo aí todo esse aprendizado que uma campanha traz. Então, meus parabéns por essa firmeza, por essa coragem e por esse sim que você deu ao nosso povo aqui do Distrito Federal. Muito obrigada. Então, a gente vai pedir voto, né? Chega a hora de pedir voto. Não, eu cheguei ao verso. Você É o seguinte, Cristina Roberto, conheço há muitos anos. Uma das manchetes mais recentes sobre o lance da Direito do Silêncio é: relembre a época em que cantar na noite não era crime. Aí tinha uma foto do Bom Demais com a Cássia Eller cantando. A Cristina começou vendendo iogurte e pão integral para sustentar o filho. Gostaram tanto que pediram um coffee break. Gostaram tanto que ela nem sabia o que significava. E quando ela fez o coffee break, gostaram tanto que ela se tornou uma mega empresária, deu várias famílias, deu sustento para muita gente, sempre que continuou sendo aquela pessoa generosa. E quando eu gravava, ia lançar um disco, ela me ligava assim: o que você precisa? E eu falava assim: eu preciso que você vá lá e reze para tudo certo, eu quero sua presença. E agora a Cristina está colocando toda essa experiência de vida dela em função do nosso país. É um momento muito delicado que a gente está vivendo, e com certeza a Cristina tem esse poder de poder somar e ajudar a gente aqui, ó. 1303 Cristina Roberto. É bom demais. É bom demais. É bom demais. E eu sinto muito orgulho desse cabo eleitoral dessa pessoa maravilhosa que eu amo profundamente. Que legal, viu como é fácil? Então, boa noite para você que está nos assistindo. E amanhã a gente vai fazer aqui um Papo Bom Demais um pouco diferente. A gente vai fazer um balanço do que a gente aprendeu, né, desses papos todos, dessas conversas todas, e receber aqui os nossos amigos, nossos apoiadores. Se você quiser, se sinta convidado, porque todos são muito importantes agora nessa reta final. A colaboração de todos vocês, o apoio de todos vocês é fundamental para que a gente consiga levar essa luta adiante, ok? Então até amanhã. Às 8 horas. Amanhã às 8 horas, aqui na 307 Norte, no Bloco A, no subsolo. Um papo diferente, um papo balanço, um balanço bom demais. Um beijo e até amanhã. Muito obrigada, Ju, muito obrigada, Rangel. Queridíssimos, importantíssimos para a cultura de Brasília.